passa para uma parte mais prática, né, gente? Então vamos lá. A carta aos Romanos, nós já estamos no capítulo 12. Então vamos lá. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então, gente, veja bem essa tradução aí, né? A gente olha essa tradução e a tendência da gente é ir contra tudo aquele puxão de orelha que eu dei no César. Que a gente tem que querer mais, que a gente tem que ter um objetivo maior que o ego. E a Joana falou, não foi só Vânia, Vânia só falou o que a Joana falou, e Paulo falou, e agora ele está falando, ó. Não ambicioneis coisas altas, acomodai-vos aos humildes. Então, Paulo está contradizendo o que ele está falando, né? E o que é mais estranho ainda, veja bem, que Paulo, ele não pensa pequeno. Paulo era atleta, gente. Tem carta dele que ele fala: vão correr para o alvo, não desvia, e é importante você perseverar, porque ele era um atleta de biga. Então, tem várias cartas dele que ele usa mesmo, vamos dizer, o falar de atleta. E ele só quer que a gente seja igual ao Cristo. Uma meta muito maior do que todas as que eu sugeri para vocês, que era só passear em Vênus. Era tornar um Cristo. Olha bem que meta ambiciosa. Então, e a outra coisa, Jesus. Qual que era o objetivo de Jesus? É nos tornar um Cristo. Então, como é que eu não posso ambicionar coisa alta? Quando isso acontece, gente, a gente é que está errado. A gente não está entendendo. E é sempre muito bom a gente olhar outra tradução, que às vezes o palavreado de uma tradução a gente não está entendendo. Então aí a gente vai, olha para você ver a diferença. E é o mesmo versículo. Você lê para nós, os dois, para a gente ver. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não parece outro versículo? Pois é. Está vendo como é que é importante a gente ver mais de uma tradução? Porém, o que é mais interessante é que Emmanuel concorda com os dois, porque ele comentou essa parte aqui dessa tradução e comentou essa parte dessa tradução. Então, olha para você ver, é que tem para a gente não clareia o entendimento, eu estando mais com somente a tradução de cima, né? Eu vou caminhar com esse carrinho o dia inteiro. É. Então, gente, o que, que ele fala? Olha, tede os mesmos sentimentos uns com os outros, não sede orgulhosos. Então, a gente tem que colocar no contexto. Paulo estava falando dos dons. E ele veio explicando para nós que da vontade de Deus, e ele está explicando que a vontade de Deus se manifesta na relação entre nós, que existe dons diferentes e que tem vamos dizer, uma valorização entre nós diferentes, mas perante Deus não é assim. Perante Deus, todo dom é importante, não interessando se é um dom mais valorizado ou menos pela comunidade. Ele deixou isso muito claro. Aí ele vem e fala: olha, tede o mesmo sentimento com os outros. Quer dizer, eu tenho que ter o mesmo sentimento com um médico que faz cura, com uma pessoa que trabalha na secretaria. Porque para Deus os dois
são igualmente importantes, dependendo de se ele se transforma com o próprio trabalho e não com o que ele trabalha. Isso que é o problema. Como o trabalho é capaz de mudá-lo. E aí ele vai falar: não sede orgulhosos, ó, condescendei com o que é humilde. Aí a gente volta à questão do dom de novo, né? E aí vamos ver Emmanuel, né? E não sejais sábio ao vosso orgulho. Eu achar, eu ser sábio perante o meu próprio olho, quer dizer o quê? Eu me considerar sábia, né? É falta de percepção do quanto você não sabe, do quanto você tem que aprender. É com quem você está se comparando. Entendeu? Isso é que é interessante, com quem você está se comparando. Que você tinha que estar comparando com Cristo. Que você vai ver que sua sabedoria vai acabar rapidinho. Aí a gente compara com o outro, na horizontal. E de preferência esteja menos que a gente acha que está menos que a gente. Por quê? Às vezes eu tenho facilidade numa coisa, ele tem facilidade em outra. Mas cada um tem seu déficit, cada um tem seu talento, né? Então, o problema também tem a ver, esse negócio de sabedoria, com quem eu estou me comparando. Porque o modelo é o Cristo, então não dá para ter nada disso aqui se eu me comparar com ele, ó. Nem orgulho, nem eu achar que eu sou mais sábio e nem eu me achar melhor que o outro, porque eu tenho um dom mais valorizado do que o outro. Sendo que perante Deus não é assim. Vamos ver o que Paulo vai, o Paulo não, Emmanuel vai falar para nós, então. Fonte Viva, capítulo 118, em nossas tarefas. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. Qual que é o problema, então? Querer fazer tudo rápido, né? A mudança ser rápido demais. O problema não é almejar, não é almejar, é você achar que você vai conseguir isso de um dia para o outro. Gente, isso é uma mentalidade infantil. É criança que é assim. Né? Se eu almejo alto, como eu posso conseguir tudo num dia? Vamos supor, é como uma criança de 7 anos que quer ser um engenheiro e ela não entende todo o caminho que ela tem que percorrer para virar um engenheiro. Não é porque ela tem 10 anos, com 11 ela vai virar um engenheiro. É todo o investimento de uma vida para ela conseguir esse diploma. Então, de um dia para o outro, então alguém vai jogar no teu colo, pronto. E isso também tem a ver com o funcionamento egóico. Porque o ego, ele sempre quer sem pagar o preço. E qual que é o preço? A construção. O caminho que te muda. Então, o problema não é você querer, é você tem que querer algo maior do que você, algo espiritual, algo, uma meta que seja o reino dos céus dentro de mim. Isso aí é uma construção de vidas, de vidas. Se eu conseguir isso numa vida única, eu estou fazendo recalque. Eu estou jogando o lixo debaixo do tapete. Concorda, gente? Ninguém muda assim de uma hora para outra. Se você mudou, se preocupa bastante, mas muito mesmo. Então, eu trouxe aí uma falazinha da Alice. Ó. Ela fala para o gato: Você pode me ajudar? O gato, sim, pois não. Para onde vai essa estrada? Aí ele pergunta: Para onde você quer ir? Eu não sei, estou perdida. Aí o gato fala: Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é esse o problema de eu não ter uma meta. Eu só ter meta egóica, que é o quê? É comprar uma casa, comprar um carro, emagrecer, fazer uma plástica. Isso tudo é meta egóica. Vai tudo para o caixão. Então, o que, que acontece? Eu fico rodando em ciclo, porque eu não tenho uma direção. Deu para entender, gente?
a importância? Aí vamos lá. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta a realização. E vocês entenderam? É querer, mas eu tenho que ter um plano, eu tenho que ter um investimento, eu tenho que saber que caminho que eu tenho que trilhar. É essa que é a importância da meta. Eu tenho uma direção para que eu caminhando eu vou me transformando. E olha que interessante, Emmanuel. Todas essas metas são egóicas. E Emmanuel não descarta elas, porque é importante para o espírito ter meta, gente. Lá na frente ele perde essa parte egóica, mas é bom ele ter. Por que, que eu falo que é egóica? Olha bem, a vocação, que a gente chama, né? Missão, poucos. A vocação, que é aquilo que você combinou de realizar nessa vida. É uma coisa, é uma meta para essa vida e, vamos dizer, ter o reino dos céus dentro de mim é uma meta de vidas, né? Mas o que eu vim fazer aqui nessa vida é só eu descubro. Ninguém pode falar. A vocação é uma coisa que você descobre. Você com você mesmo, entendeu? É um passo rumo a esse compromisso maior de várias vidas. Entendeu? A vocação. Também, mas eu posso ter a vocação. Gente, presta atenção. Quanto tempo Jesus durou o ministério de Jesus? E quantos anos ele viveu? 38. Aonde ele estava no resto? Pois é lá que está a tua vocação. Presta atenção. Você não acha que é um sentido que ele está dando para nós? Na família. O resto todo, ele estava trabalhando na família. Por causa dele? Será que não era uma indicação para nós o quanto que as arestas que nós temos que apagar, que o problema que a gente tem que resolver, está onde? Tua vocação maior. Não é que você não tem uma vocação profissional. Pensa bem nisso. Que laço que eu vim para refazer. É só olhar para Jesus, quanto tempo ele ficou na família. É lá que deve estar. Uma grande probabilidade. Mesmo porque o laço que eu encontro na rua, eu posso ficar longe dele a semana inteira. Aí aguento uma hora, que seja no trabalho, 8 horas no dia, durante a semana, o resto eu fico longe. Você falou que missão é diferente de vocação. Sim. Aí seria. Quem de nós aqui é missionário? Nenhum de nós aqui Ah, nessa tá. sala. Entendi. É o Paulo. Chico, Ah, tá. é. Entendi. Todo Entendi. mundo sabe quando é um missionário. Ninguém tem dúvida. Se você tem dúvida, tu não é missionário. E outra coisa, o missionário nunca acha que ele é. Se você acha que é, também você não é. O missionário é diferente, gente. Ele vem aqui para fazer uma tarefa de doação para a sociedade. Nós viemos, vamos dizer, resolver nossos problemas na família e não estamos dando conta. Então, vamos falar aqui olha que interessante essas metas. Eu quero a coroa da santidade. Eu quero o poder da cura. Ele não pede, Senhor, me dê a cura para me ajudar as pessoas, para mim ser instrumento de ajuda ou de cura para o outro. Não é isso. Eu quero o poder da cura. Olha bem. Eu quero a glória do conhecimento. Por isso que eu falo que é egóico, mas mesmo assim, Emmanuel não chama atenção. Emmanuel não fala que está errado. Pode querer isso mesmo, corra atrás, que durante o processo você muda. Entendeu? Porque eu deveria, senhor, eu quero saber mais para amadurecer minha mente, para expandir a maneira de eu pensar.
Não é a glória, porque a glória tem a ver de eu aparecer diante dos outros, entendeu? Não existe glória para mim lá fechada no quarto, não. Edificação que alcança um monte de gente, olha. Isso tudo aqui é bem egóico, apesar de envolver a cura, que vai sarar pessoas, conhecimento que possivelmente você vai partilhar com outras pessoas. Mas mesmo assim, Emmanuel não chama atenção para você ver como é que é importante ter meta. Mesmo que essa meta seja ambiciosa, bem egóica, bem no interesse pessoal, tenha meta. É o que ele está falando, só que você vai ter que trabalhar por ela. E nisso aí você vai ver no real sentido de por que eu vou ser santo? Para servir mais. Por que eu vou ter poder de cura? Para servir. Né? Eu vou ter o conhecimento superior, não é para ter a glória do conhecimento. Exatamente, para transformar eu mesmo. E a mesma coisa as edificações. Para que alcançar tanta gente? Quer pessoa mais importante que precisa alcançar tanta gente que é Jesus e tanta gente conhece e não mudou. Aí vai ser nós que vamos mudar? Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição do arbusto frágil. A catarata, que move poderosas turbinas, é um conjunto de fios de água no nascedouro. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Aí o que Emmanuel está falando? Comece pequeno, ninguém começa com glória do conhecimento, começa aprendendo o alfabeto. Né? Começa pequeno, tudo tem uma construção, tem um trajeto, tem um processo, né? É isso que ele está falando. Amor imbatível, amor. Capítulo 7, 5. O próprio esforço, na mínima realização vitoriosa, contribui para o favorecimento da capacidade de se prosseguir, conquistando as metas que, ao serem alcançadas, oferecem outras novas, que podem proporcionar melhores condições de plenitude e de integração na consciência cósmica. Olha bem se essa meta é pequena, gente. Plenitude, né? Eu integrar todos os meus processos inconscientes, integração na consciência, é o próprio Cristo. É só isso. Mas o que ela está falando? Olha bem, é pequeno, gente. Ó, o esforço, na mínima realização, comemore as pequenas realizações. Pode ser as metas, você começa, eu quero caminhar, né? Hoje eu consegui, comemora. Tem um mês que eu tô andando, que eu estou mantendo a meta, eu quero meditar. Aí, esse mês, eu consegui meditar todos os dias. Comemore essas pequenas vitórias. Olha lá. Porque isso vai dar capacidade de você conquistar as metas. É passo a passo, é pequenininho. Que você tem que começar no pequeno. Cada etapa Ô, Vânia, vencida. Oi. pode ler, depois eu vou comentar uma coisa com você, quando puder. Sim. Cada etapa vencida, portanto, mais capacita o ser para as porvindouras que lhe cumpre conquistar. Experimentada uma vitória, surgem motivações especiais para o prosseguimento das lutas que acenam conquistas mais significativas, particularmente no íntimo, quando o ser psicológico desabrocha e predomina sobre o conjunto fisiológico. Aí o que ela está falando? Ó, gente, você consegue, alcança uma meta, surge outra nova. Não fica sem meta. Alcançou uma, tem outra, né? E olha só, cada etapa me capacita para a próxima a ser conquistada. Então, não tem como, em nenhuma meta, eu fazer ela, vamos dizer, de um salto. Não existe salto, gente.
É pequenos degraus. É isso que eu ia falar, são degraus, né? Que você vai subindo, Pequenos. você vai conquistando. E se você olhar a escada, seu último degrau, você não consegue alcançar. Você só tem que alcançar o próximo degrau. É só isso que você tem que fazer, o próximo E degrau. você não consegue do primeiro para O o último. último pulo, né? Você precisa Se subir. você senão- tentar, vai dar mal. Você pode até pular alguns degraus, né? Você consegue, mas tudo Tudo não não, vai. né? Pode falar, Angélica. Ô, Vânia, a gente sabe disso conscientemente, né? Mas nesse processo, você não acha que às vezes a gente passa por uma exigência, autoexigência, que é o seguinte, que você percebe que você já negligenciou as leis morais. Então parece que você exige a perfeição de uma forma abrupta para você mesma. Você não acha que isso pode acontecer no meio desse processo conosco? Ô, Essa Angélica, autoexigência que a gente começa a ter, entendeu? eu Que é entendi. fruto de um despertamento de consciência. Aí você Eu fala, acho nó, que é acredito fruto mesmo. do ego querendo comandar o processo. Então, Ah, às vezes, eu me pego nessa manifestação de exigência não só comigo, mas com o outro também. E aí, o que que eu percebo? É o ego querendo dominar. E o autoconhecimento, gente, você vai passar por um processo que você vai entender que é mais uma entrega do ego. E o que o ego não quer é abrir mão do processo. Então, volta e meia, a gente tem um caminho que é o ego querendo dominar o pedaço. E o processo é exatamente ele abrir mão de estar na frente desse processo. Então, Angélica, o que que eu percebo, pelo menos comigo, quando eu me pego fazendo isso, é, vamos dizer, admitir que eu estou fazendo, suportar essa necessidade de domínio e não exercer. Sabe? Funciona comigo, porque a consciência do que eu estou entendi. fazendo já ajuda, mas eu tenho que estar entendendo o que que é o processo. Eu Aham. entendo assim, eu entendo que é uma reação do ego de querer comandar o processo. Ele não quer só ir mais rápido, ele quer ir do jeito que ele acha que é certo. Ô, Vânia, Oi? mesmo porque a gente não tem essa consciência amplificada, ampliada, de saber que nós estamos debelando, errando com as leis divinas. Às vezes a gente acha que está certo, está fazendo uma coisa e está achando que está certo. Então a gente não tem essa consciência toda, não, né? Alguma consciência a gente já tem, mas a gente não tem toda. Então quem comanda é o ego mesmo. É porque, na verdade, né, gente, que Emmanuel fala disso? Quanto mais evoluído o espírito, ele já tem o senso moral dele vai se sofisticando, entendeu? Então, uma coisa que é para mim não é nem errada para um espírito mais evoluído para ele é um escândalo. Ele já não se permite determinadas coisas. Então, mas eu acho que no meu nível de entendimento da lei, né, quando eu faço uma coisa errada, Vanessa, vem a culpa. E dessa culpa, não adianta, você pode falar que está certo, o outro falar que está certo, pode o mundo falar que está certo, mas se eu sentir culpa, eu sei que está errado. E tem um problema, sabe o que é, Vanessa? O ego, porque o ego tem uma parte que é inconsciente. E ele joga para querer conseguir as coisas que ele quer conseguir. Então, a gente realmente, eu concordo com você, a gente se conhece muito pouco, mas no efeito você se pega na tua intenção. E aí, gente, é consertar o erro e aprender e seguir em frente, é isso. Né? Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendamo-la com amor. Você vê que está ligado aos dons, né?
Por mais simples que for, que ele veio trabalhando a questão de dons, de várias maneiras que Paulo chama de dom, então que ele fala isso, né? Por mais simples que for, faça. E aí, gente, está ligado a Jesus. Olha o que Jesus fala. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, é injusto no muito. E é no mínimo que você vai aprender a fazer o muito. Você vai ajustar você mesmo. Então, a importância das pequenas coisas. Vão ler, então? Justiça Divina, capítulo 53, Compromissos em nós. Agradece as ocupações ignoradas que pediste alegremente na vida espiritual e que muita vez exerces chorando na vida física. Se ninguém na terra te anota o serviço obscuro, recorda que Deus te vê. Se todos te desprezam à face das tuas atividades supostas insignificantes e humildes, ainda mesmo por entre lágrimas, regozija-te nelas, aguardando o futuro. Ninguém consegue realmente ser grande quando não aprendeu a ser pequenino. É isso, gente. Então, vamos lá. Voltando para o Fonte Viva. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo, e aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. É isso, gente. Gente mostrando a fidelidade nas pequenas, vai aparecendo essa oportunidade, as portas vão se abrindo. E estejai atentos, né? Aos convites, às oportunidades, né? Para poder enfrentar. Tem que ter coragem, né? Porque tem uma coisa, a gente não fica pronta para a tarefa. A gente vai pegando a tarefa e a tarefa vai mudando a gente, tornando a gente pronta para ela, tá? E aí vão, então, a questão de ter. Vamos ler. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, eu trouxe aqui duas passagens, né? A primeira, nós temos Samuel indo até Jessé, lá em Belém, para conhecer os filhos de Jessé, porque Deus escolheu que um deles ia ser rei. E ele tinha 7 filhos, 2 mulheres, mas o que interessa é os 7 homens. Então, 7 homens, e Samuel se entusiasma pelos mais fortes, boa aparência, bonitão, alto. E Deus, não é esse, não é esse. E olha o que Deus fala para ele. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A importância da gente enxergar o outro além das aparências. E a gente julga muito o outro pela aparência, né? Eu acho que é um exercício que a gente tem que ter. E ele vai escolher o caçula, pequenininho. Davi era pequenininho, gente. Ele era baixo. Os irmãos deles, todos atletas, altos. E aí que Samuel vai descobrir isso. E a outra coisa é Pedro aqui, ó. O que Pedro fala? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Quando ele fala desse a gente ter os mesmos sentimentos como para os outros, é a gente ser capaz de transpor essa aparência para ver o outro por dentro que ele é. Então vamos ver Paulo aí, né? Bênção de paz, capítulo 32.
necessitados, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. A moeda, a cultura da inteligência, o verbo fulgurante e a segurança social nem sempre conseguem suprimir os problemas da pobreza, porque não nos é lícito esquecer a pobreza de espírito. Que Emmanuel está falando, gente? Que a pessoa pode ser rica e ser pobre. Olha lá. Ela pode ser inteligente, um gênio e ser pobre. Ela pode ter um verbo que contamina a multidão e ser pobre. Ela pode ter uma segurança, uma estabilidade social e ser pobre. Ele não está falando de pobreza do banco. Ceareiros do bem que esvaziam a bolsa em socorro dos semelhantes, conquanto a ventura que adquirem pela aventura que espalham, às vezes trazem cruzes dolorosas por dentro do coração. Ele tá ensinando a gente a olhar o outro para dentro do coração. Então, olha para você ver. São ceareiros do bem. E por dentro estão crucificados, com dores íntimas que a gente não sabe. Não é porque ele está fazendo isso que lá dentro dele, qual é a luta que ele está enfrentando? A gente não sabe. E o mesmo acontece a muitos daqueles outros que levantam no mundo o archote, tocha, do gênio, empunhando o buril da frase, transportando os tesouros da emoção, desvendando novos ângulos da natureza ou detendo o cetro da autoridade. É porque a gente tem mania de julgar a grama do vizinho. Então a gente olha a grama do vizinho, acha ela verde, né? E acha que tudo é maravilhoso. Então você vê um gênio, uma pessoa que comanda a frase, que escreve, fala bem, ou que dedica a vida aos outros, a gente acha que essa pessoa não tem problema dentro dela. E é isso que Emmanuel está falando. Não é. Tem que ver além disso. Olha bem, você pode estar num cargo de autoridade, um político, que a gente não tem muito bom julgamento aqui no Brasil, mas às vezes o cara está lá e ele tem grandes problemas que a gente nem sabe quais são, né? Isso nos obriga a considerar que necessitados não são apenas aqueles que se nos mostram em condições visíveis de penúria material. Em muitas circunstâncias, somos procurados por dores disfarçadas, sob títulos honrosos do mundo ou recobertas por enfeites dourados. Descerra o coração para o grande entendimento. Entenderam, gente, o que Emmanuel está falando? Olha bem, e a gente tem uma má vontade com quem é rico, que você já vê, o cara já tem tudo, ela já chega aqui na marca, como diz o outro, né? No luxo. Então, você não dá direito de entender que a pessoa ela tem problema, ela sofre, ela tem questões dentro dela, né? Então, olha bem, o que Emmanuel está falando? Não é só quem tem penúria material que isso tem problema, não, né? Olha bem, nós temos dores disfarçadas sob títulos honrosos, recoberta de enfeite, cheia de ouro. A dor dela está enfeitada, toda cheia de ouro. Então, descerra o teu coração. O que Emmanuel está falando? Olha a alma da pessoa, não fica na aparência, não faça igual Samuel, olhando, né? Porque é bonito, é formoso. Não, olha o coração, olha o sentimento da pessoa, né? E se a gente tiver inveja do que a pessoa tem, é que a gente não tem a menor boa vontade. Mas tem que pensar, né, gente? Todo mundo tem dor. Todo mundo tem dor por dentro. Às vezes tem uma má vontadezinha por causa de uma invejazinha que tem ali, né? Aquele que julgas como sendo o mais rico, diante da realidade, será provavelmente o mais pobre, tanto quanto o que se te afigura o mais feliz, seja talvez o mais infortunado.
Ouçamos a solicitação oportuna do apóstolo Paulo. Tenhamos o mesmo sentimento uns para com os outros. Não só com nossos iguais. A gente tem esse mesmo sentimento com quem é mais que a gente. É isso que Paulo está falando. Quem é mais afortunado do que nós também sofre. Isso é interessante porque na rede social, gente, só tem gente feliz. E lá na academia tem duas moças que elas gravam, né? Elas mesmas não gravam ninguém, não grava só elas mesmo, fazendo exercício. E é muito interessante, hein? Você está de lá olhando como que muda a hora que liga a câmera. Aí que você vê como é que a gente acredita no Instagram, gente do céu. Mas como muda, é totalmente diferente. A hora que liga a câmera, aí desliga a câmera, é outra pessoa, duas pessoas completamente diferentes. Então, e nosso mundo hoje está muito de mostrar, né, para o outro, né? Alguém quer comentar? Sim, mostrar para o outro, né? Que a gente quer mostrar para o outro. Se não tiver ninguém para ver, não tá bom, não. Quanto mais gente vê, mais feliz a gente fica. Alguém quer comentar, gente, alguma coisa? Alguém de casa? Então, você entendeu essa questão da gente ter o mesmo sentimento uns com os outros, mesmo que a pessoa tenha um dom maior que o meu, melhor que o meu, mais afortunada do que eu, mais rica do que eu. Como diz Paulo, Emmanuel, é difícil a gente ficar feliz com a felicidade do outro, né? É isso que ele está convidando. Porque a gente é interessante, porque a gente se condoer com quem tem menos que a gente é mais fácil. Vocês não acham? Pois é. Agora, com quem é mais bonito do que eu, mais rico do que eu, mais poderoso do que eu, que tem mais coisa do que eu, que tem mais inteligente. Não, mas não é para ter apoio, né? É para poder usufruir. Aí é o cordão do puxa-saco. É para poder usufruir. O cara é rico, ele paga as coisas comigo, é com ele que eu vou. Aí é o pior ainda, as falsas amizades que circulam ao redor do, né? Ou às vezes é porque a diferença que tem machuca o outro que a gente não gosta, e a gente fica feliz por esse porque vai machucar o que a gente não curte lá. Nós não entendemos foi nada, Júlia. Ou então a gente fica feliz com a alegria do outro, com a felicidade do outro, porque tem um desafeto nosso que não gosta desse que ficou alegre, aí a gente fica feliz com a alegria dele porque vai machucar o outro, entendeu? É, aí já fez. É, é isso aí. Chegou onde a gente queria. Em vez de eu dar o tapa, eu fico feliz que o outro deu. Não te impressiones tão somente pelos olhos físicos. Deixa que a tua visão espiritual funcione à frente de todos e encontrarás em cada um daqueles que te cruzam a estrada um filho de Deus, irmão nosso, qual acontece a nós no rude labor do próprio burilamento, pedinte de compreensão e necessitado de amor. Porque, gente, isso mostra o quanto eu valorizo aquilo. Então, se eu me encontro com uma pessoa e ela ser mais bonita do que eu, parecendo a madrasta da Branca de Neve, ela é mais bonita do que eu, isso me impede de acolhê-la como um irmão, isso quer dizer o quanto eu valorizo a beleza. A mesma coisa o dinheiro. Eu posso até não ter, mas que eu valorizo, eu valorizo. E queria ter para mim. A mesma coisa a riqueza, né? Então, se eu não consigo tratar uma pessoa que tem mais dinheiro, né, mais estável, ou tem um cargo, como uma pessoa igual a mim,
e dar a ela o acolhimento que eu daria a uma pessoa igual a mim, isso quer dizer o quanto que eu cobiço aquele cargo, viu? Porque aquilo que ela tem é um ponto para mim de diferenciação. Vocês estão entendendo isso? Porque se a Eu beleza entendo para mim como a fosse uma inveja. coisa natural, isso não me impediria de eu me relacionar com ela de igual para igual. Pode falar, Júnior. Eu entendo como inveja, não? Mas eu não queria usar esse nome. Porque a hora Hum. que eu falo esse nome, os ouvidos se fecham. Uai, não pode não, ué. Agora falta pensar, ninguém tem inveja, então. Todo mundo, ué, hein? Eu tenho. É que a semana passada nós já falamos da inveja. Nós vamos voltar e tá igual a preguiça. Foi 6 meses preguiça. Agora eles vão pegar na inveja. Então, gente, tem isso. Então, a gente, isso tudo faz parte do autoconhecimento, tá? A gente perceber por que eu acho tão difícil tratar essa pessoa como eu trataria outra. O que ela tem que estar me incomodando, né? E aí, Emmanuel está falando que a gente tem dificuldade de tratar bem a pessoa que tem algo a mais e que eu valorizo. Vamos lá, Tati? Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. É isso. Então, vamos lá. Pão Nosso, capítulo 118. É para isto: não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. Olha bem, gente. Não é quem está recebendo, é quem está fazendo. Olha o tanto de reclamação. Ó, aqui é Epístola de Pedro, tá? E ele fala: não basta só não fazer o mal, tem que retribuir com o bem. É um passo além. Mas olha que interessante, ele já fala que os reclamadores É o primeiro, né? é os que estão lá para fazer a tarefa. É. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para a maior compreensão. É o fulano que quer a faquinha. Eu só trabalho com essa faquinha, né? Eu quero essa faquinha. É fulano que vai dar passe, eu só sento nessa cadeira. Não, se outra cadeira não pode. É essa cadeira, né? É assim. A mesma coisa, vai no salão, só se for nesse lugar. Eu arredo gente, botar o povo na oração, eu saio. Arrumo todo mundo para fazendo oração, porque eu tenho que sentar nessa cadeira. É a terceira da terceira fila e lá não fico. Não pode. Não interessa, não interessa quem eu vou incomodar. Entendeu, gente? É isso que ele está falando, são pequenas coisinhas. Ah, ligou o ventilador, nós vamos discutir ventilador, não ventilador. Levanta de lá a criatura e vai para um lugar que está sem ventilador, o tamanho do salão. Mas porque eu quero sentar aqui e eu quero ventilador, o outro não quer o ventilador, eu ligo o ventilador. Gente, isso tudo eu Nós assisti estamos- aqui de cima, não estou inventando. Nós estamos passando por isso aqui ultimamente. Mas olha bem, são pequenas rusgas que a gente é disso que ele está falando, gente. Olha lá, os caminhos dos atritos. Né? Vou sair desse lugar, não vou mais vir nesse estudo, porque ninguém deixa a minha cadeirinha lá, porque falaram alto comigo, porque não sei o quê. Ai, gente, vamos. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física.
É contrassenso desfazer-se o servidor da boa nova em lamentações que não encontram razão de ser. É isso que ele está puxando a orelha, gente. Olha bem. Então, a questão do capricho individual, da força tiranizante, né, tem que ser do jeito que eu quero. E a pessoa muitas vezes é convincente, né? Porque ela vai com força, é isso que ele está falando, né? Senão ia ser dos teimosos, né? Daqueles que enchem o saco. Olha quanta energia, não é? É engraçado que eu estou vendo a situação em casa. Eu fui educada no imperativo. Vá comprar isso, vá fazer aquilo. Limpa ali, tudo o verbo sendo usado no imperativo ordem. Então, com as minhas filhas, que estão aqui, de 67 que eu nasci, a mais velha nasceu em 2000. Então, tem 33 anos, a 40, que é a mais nova, dessa ação, né? E o vocabulário meu é no imperativo, tipo, você tem que aprender isso, você tem, tem. A minha filha falou para mim assim, que você está me mandando? Eu falei, mas não estou te mandando. Ela falou, tá. Eu falei, mas não estou te mandando. Tá sim, você sempre é autoritária. Eu falei, minha Nossa Senhora, eu autoritária? Você sempre se tá. Aí eu pedi desculpas e falei, desculpa, é um vocabulário que eu herdei Agora eu vou da mandar minha de uma mãe. maneira doce, meu amor. Meu amor, por favor. É porque Tem assim, que se olha. educar. Pois é, gente, mas a questão é o seguinte: a criança pequena está correto usar o imperativo. Você não tem que ficar dando explicação para a criança. Ela não quer saber explicação. Mesmo porque que o povo fica dando explicação, ela não consegue entender aquilo. Ela não consegue. A criança pequena é isso mesmo, você dá ordem. Por quê? Porque eu quero, porque eu acho que é o certo, né? Por isso que eu estou mandando. Agora, não tem que ficar explicando muito. Agora, só que o tratamento tem que mudar. Aí, isso é que é o problema. O filho cresce e a maneira de relacionar com ele, não. Porque, veja bem, gente, a criança projeta nos pais Deus. A gente já viu isso aqui. Não projeta? Deus vai falar com você, meu amor, vou te mandar uma doencinha agora, porque você precisa. Ele manda. E você não vai saber a razão. Do mesmo jeito que eu não sei porque obedeço minha mãe. Eu obedecia minha mãe porque era minha mãe que mandava. Ela não tinha que ficar me dando explicação. Do mesmo jeito que Deus também não vai te dar explicação. Agora, outra coisa, pulemos. Um adulto. A relação de mãe e filho aí já é outra, é diferente. Você pode até tentar mandar, mas não vai obedecer. Graças a Deus, se tiver indo tudo bem, não vai obedecer. Mas, entendeu, gente? Eu estou pulando. E isso é uma fase que vai na adolescência, vai abrindo, vamos dizer, esse relacionamento vai soltando, para quando chegar no adulto, a relação é entre dois adultos. Um adulto que já tem a independência dele, a casa dele, tudo. Tem isso, não? Tem isso, não. Uai, claro que não tem. Da onde vocês tiraram isso, o poder do dinheiro? Uai, não existe isso, não. Não nasci tua filha e não vou nascer também, não. Duas chifrudas. Não, gente, isso não existe. Eu não tenho que obedecer porque você tem o poder do dinheiro. Não, TT, de jeito nenhum. Não, hierarquia, eu não falei de quebra de hierarquia, gente. Quem é mãe, você tem que ter o respeito. Eu tenho que respeitar a minha mãe porque ela é minha mãe, mas eu não tenho que fazer o que Autoridade, ela né? quer, não. São duas coisas diferentes. Duas coisas muito diferentes. Eu vou fazer aquilo que eu acho que é certo, porque eu sou um adulto.
Eu tenho que tomar minhas decisões. Já não vem ordem de fora para dentro, não. Ora, que isso? De jeito nenhum. Sim, claro, a vida dele própria. Agora, que eu tenho que pôr o prato na lava-louça ou em cima da pia, você que é a dona da casa determina, tudo bem. Mas a própria vida da pessoa, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é usar o poder do dinheiro em cima do outro, não pode, não. Ô, Vânia, Oi? nesse aspecto, oi. Não, nesse aspecto, eu com as meninas nesse embate, eu falei assim, olha, tudo é de, mas eu sou, seu pai e sua mãe, né? Eu sou a mãe. Então, vocês devem ter respeito, porque pai Mas e mãe... respeito e obediência Só. são duas coisas Não, diferentes. exatamente, mas aí eu pedi desculpa em relação do emprego, do imperativo. Só Sim. que você não muda na mesma hora, sai a frase, tuf, porque você Mais demora para se importante educar. de mudança do imperativo é perceber se você quer mandar ou não. Vamos continuar lá para a gente. Olha, eu acho que isso está no DNA, não é ancestral. É soltar a rédea. Porque não adianta eu usar a palavra doce querendo comandar do mesmo. Aí é aquele que arranjou um jeitinho de puxar o C, entendeu? Em vez de bater de frente, é só mudou o método. Vamos, já lemos? Não, convidar-nos já? Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade e desentendimento são velhas figurações que atormentam as almas na terra. A fim de contribuir na extinção delas, é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não as alimentes, emprestando-lhes excessivo apreço. Aí a gente está na fileira, está tendo o mexerico, está tendo o pipipi, o tititi, o tititi, a gente alimenta. Pega lado. Não pode pegar lado, gente. Não pode. Se alimenta o conflito. Entendeu? Então, isso acontece dentro do grupo. E começa as pirracinhas, começa os negócios, começa tudo isso, né? O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontre. Pensa nisto e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus. É para isto que fomos chamados. Servir com Jesus. Então tem que ser conforme os métodos de Jesus e não como eu quero. Isso é danado de difícil, gente. Porque, olha bem, o suportar. Sim, eu vou suportar aquela fulana que tem mais infantil do que eu, porque quer que a terceira cadeira da terceira fila seja dela. Se eu sou um pouquinho mais do que ela, eu não vou me importar de sentar na segunda fileira, na terceira cadeira. Gente, parece coisa de creche. Ai, eu fico pensando, a espiritualidade superior existir. Falo, meu Deus, eu desci lá do paraíso para assistir a creche puxando o cabelo e dando beliscão. Então, gente, é isso. Ó. O suportar é, gente, eu perceber, entender a infantilidade do outro e perceber que eu também estou querendo ser infantil. Mas que eu já tenho uma consciência que eu posso suportar e abrir mão e ser um pouquinho mais velha na situação, um pouquinho mais madura na situação, para que o grupo se harmonize melhor. Eu não preciso ter razão. Eu posso ir em favor da paz. Entendeu? É isso. Então, é servir com Jesus. E aí a gente
É isso, acabou. Então, gente, olha, sede unânimes entre vós, não ambicionei coisas altas. Ele está falando do orgulho, né? Não pense na sua, seja sábio aos próprios olhos, não torneis o mal por mal, procurai as coisas honestas perante os homens. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? O pessoal de casa quer falar alguma coisa, gente?